Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre grande tribulação, arrebatamento, parábolas, só que é bem resumido mesmo, é de modo bem grosseiro, sabe? Vou resumir as partes que eu considero importantes, porque tem muito o que se falar quando se fala de Mateus 24 e 25. Eu separei aqui um papelzinho, como sempre eu estou fazendo, pequenininho, só com 4 textos. Só que eles são muito importantes. São importantes porque você vai aprender a fazer conexões de palavras. O que você vai ver aqui ocorre nos profetas. Tudo isso que está acontecendo aqui ocorre várias vezes em vários profetas, irmãos. É um dos métodos que Deus usa pelo Espírito Santo, que no caso era o Espírito de Cristo nos profetas, para revelar as coisas. Para ficar mais fácil de você conectar, fazer conexões de assuntos que parecem não estarem relacionados. Esse vídeo eu estou falando para os irmãos que são pós-tribulacionistas, mas ele é mais para ensinar os pré-tribulacionistas. Vocês sabem que o termo dia e hora é usado pelos pré-tribulacionistas para falar do arrebatamento secreto. Que no título desse vídeo eu vou chamar de arrebatamento ultra mega secreto, porque não tem escrito. Eu vou explicar isso no decorrer do vídeo, tentando ser o mais curto possível. Eu separei aqui 4 textos. Esses textos eles vão emendando os assuntos de Jesus em Mateus 24. Você pode ver que muitas pessoas leem Mateus 24, explicam Mateus 24, só que o Mateus capítulo 25 parece que é uma parábola desconexa das ideias. Aprenda uma coisa, e pode verificar isso. Toda parábola que Jesus fala, ela tem vários sentidos, ela tem vários objetivos. E um dos objetivos é explicar o que estava sendo falado antes, acrescentar detalhes. As parábolas são riquíssimas, porque não é o objetivo do vídeo falar do porquê usar parábolas. Eu estou criando um vídeo para isso. Mas as parábolas são riquíssimas, elas servem para explicar o que estava sendo falado antes, criar conexões nos assuntos, acrescentar detalhes, ocultar para alguns, revelar para outros. Essa é uma dos objetivos da parábola e ela é riquíssima. O poder de uma parábola falada por quem tem autoridade em construir ela é muito grande. As parábolas, elas acabam sendo acoplador de profecias. Elas criam conexões entre outras parábolas que você pensa que não está relacionada, mas está, através de palavras. As parábolas criam conexões entre as palavras de Jesus e entre as parábolas. E como elas têm peças, vamos dizer, frases idênticas a frases que se encontram no Antigo Testamento, então ela serve de sinalização para você ir nos contextos das frases que foram construídas usando palavras, textos, peças do Antigo Testamento. E a parábola ela sempre olha o passado, o presente e o futuro de uma maneira simplificada. Porque ao estudar mesmo a parábola e entendendo tudo isso que eu estou falando, você vai ver que ela usa a eternidade passada e o passado no tempo. Aí ela visa também o presente no qual Jesus falou, o futuro e a eternidade futura. Esses 5 pontos. Tem, não em todas as parábolas, mas em muitas parábolas. E elas têm esse padrão. As parábolas que falam a respeito da vinda de Cristo, que são escatológicas, elas começam ali com a vinda do Filho do Homem e termina com a vinda do Filho do Homem. Sempre tem isso daí. É claro que às vezes Jesus puxa algumas coisas do passado para jogar na cara dos fariseus. Mas ela sempre tem esse início com a vinda de Cristo, primeira vinda e com a segunda vinda, ok? Entendendo isso, já dá para vocês entenderem. Mateus capítulo 24, Jesus fez uma lista de eventos que devem ocorrer no tempo, antes da grande tribulação. Tem ali vários tempos, não dá para falar tudo agora, mas no tempo da grande tribulação e o que deve ocorrer depois da grande tribulação. E aí acabou o discurso de Jesus em Mateus 24, as pessoas acham que a parábola das 10 virgens, as pessoas, eu digo, não todas, mas a maioria, elas acham que
parece um assunto desconexo. Aí de repente Jesus foi para outro lugar e Lucas, no caso não, Mateus, resolveu escrever aquilo logo após o discurso, sem conexão nenhuma. A parábola das 10 virgens foi falada por Jesus no mesmo local, no mesmo discurso. E após a parábola, antes da parábola das 10 virgens, tem uma outra parábola. Então, após o discurso de Mateus 24, que é o discurso escatológico, tem uma parábola e depois tem outra parábola, e quando isso ocorre é muito importante, porque uma parábola que tem já é para acrescentar detalhes no seu discurso, e depois vem outra para acrescentar detalhes no seu discurso. E essas parábolas, para criar ligação com o discurso de Jesus em Mateus 24, elas foram criadas através de frases repetitivas, como ocorre nos profetas. Tem vários, agora não posso dar os exemplos, eu morro de vontade de dar os exemplos, mas não posso, mas eu vou fazer um padrão de frases e palavras que se repetem durante o desenrolar das profecias dos profetas, para você ver as conexões. Isso é um padrão. Então esse padrão não poderia faltar quando Jesus veio em carne ensinar, fazer os ensinamentos. Aí os textos são esses: Mateus 24, verso 36, Mateus 24, verso 42, Mateus 24, verso 50 e Mateus 25, verso 13. No papel aqui, para mim, fica fácil de visualizar. Num quadro, ficaria perfeito para visualizar isso. Então, em Mateus 24, verso 36, tem a expressão dia e hora. Em Mateus 24, verso 42, tem a expressão vigiai, e é a palavra dia. Não tem a palavra hora, mas é a mesma coisa. Mateus 24, verso 50, aparece dia e hora. Em Mateus 25, verso 13, apareceu vigiai e apareceu dia e hora. Então, nesses 4 textos, a expressão dia e hora aparece em todos, e a expressão vigiai aparece em 2, e todos falando a respeito do mesmo assunto. E a expressão vigiai, pois não sabeis o dia e a hora que seu Senhor vem, é usada pelos pré-tribulacionistas para falar do arrebatamento secreto. Agora, atenta para isso. Vamos ver qual seria a resposta que eles têm para isso, que cada ano que passa, as respostas pré-tribulacionistas, elas vão ficando mais incoerentes. Vamos ler os textos. Mateus 24, verso 36. Mas a respeito, melhor pegar o 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Porque assim como foi nos dias... aqui não é mais necessário ler. Dia e hora, né? Você viu aqui. Verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Aí no verso 42. Vamos ler o 40 para você ver que é realmente argumento usado pelos pré-tribulacionistas. Então 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, conclusão, né? Vigiai, pois não sabeis o dia em que o seu Senhor vem. Não apareceu hora, né? Mas é o mesmo assunto que ele falou em Mateus, alguns textos acima, né? Dia e hora, vigiai, dia e hora. Aí Mateus 24, verso 50. Só que antes de chegar no 50, você vê que é o mesmo contexto imediato. No 43 ele cria uma parábola. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, e essa parte só aqui no ladrão, é outra coisa que você vê que os pré-tribulacionistas, eles armaram uma bomba e programaram para explodir na cara deles mesmos. Vinda do Senhor como ladrão. Isso aparece em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu não entendo, tem pastor que parece ser cheio de informação, aparenta ser eloquente, inteligente e armou uma bomba para explodir na própria cara. Porque olha para essa expressão, ladrão. Aonde vai aparecer essas expressões na Bíblia? Não tem 2 vindas de Jesus como ladrão. Se eu fosse usar esse termo agora, claro que o assunto aqui seria outro, mas o desfecho seria o mesmo. Pré-tribulacionista
Arrebatamento pré-tribulacional, mensagem pré-tribulacionista, é uma coisa inventada. Então, mas considerar isto, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aqui falou para vigiar, o ladrão é ele. Por isso, essa questão de ladrão não é originária no Novo Testamento, é do Antigo. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Você vê que é uma parábola, né? Aí no verso 50 diz: virá o Senhor daquele servo em dia e que não espera, em hora que não sabe. Esses são os que não estiverem vigiando. Os que não estiverem vigiando vão ser pegos de surpresa. Mas os que estiverem vigiando, ainda que não sabe o dia e a hora exata, eles vão estar vigiando por causa dos sinais, vão reconhecer que o Senhor está vindo, vai estar vigiando e não vai ser pego de surpresa pelo ladrão. Isso é estar na luz, mesmo diante das trevas. Não é estar na luz, foi arrebatado antes. É estar na luz, mesmo diante das trevas. E ele vai estar vigiando. Essas palavras de Jesus vão ser transformadas em uma parábola onde a luz vai ser o azeite, os que estiverem vigiando vão ser 5 virgens prudentes, os que não estiverem vigiando e ser pego de surpresa vão ser 5 virgens loucas. Essas palavras de Jesus, você vê, ele quer acrescentar detalhes e ele vai transformar essas primeiras palavras, que são as últimas do discurso de Mateus 24, em uma parábola de 10 virgens. Então virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e hora que não sabe. Dia e hora, certo? Aí entra a parábola das 10 virgens. Nós lemos 3 textos até agora, né? Só contextualizei um pouco. Na parábola das 10 virgens, Jesus estava no mesmo lugar, acabou o discurso e emendou a parábola, porque ele vai acrescentar detalhes. Mateus 24, ele não fala ali do templo, pedra sobre pedra, e não acaba com a vinda dele. A parábola das 10 virgens é a mesma coisa. Vai acabar com a vinda de Jesus. É a mesma coisa. E tem palavras que vão ligar, porque a expressão dia e hora, vigiar e pois vai aparecer na parábola. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, ou seja, tudo que eu falei antes, vão ter pessoas que vão ser recolhidas para o reino dos céus. E durante o procedimento do Espírito Santo recolher pessoas, pregação do Evangelho, etc. e tal, e quando ele recolher, para ele separar, para entrarem no reino de Deus, vai ser semelhante a isso. Ele está acrescentando detalhes. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que... Não preciso ler mais agora. Abre aspas. Não é uma parábola falada só para o povo de Israel, porque Jesus não tem... Olha só que mente iluminada, gente. Merece aplausos por uma explicação dessa. Jesus não tem 10 noivas. Então, Jesus tem uma só noiva. Essas 10 é o povo de Israel, que vão ficar na grande tribulação, e essa parábola é referente somente ao povo de Israel. Eu não sei em que mundo essa pessoa está. Pessoa que ensina a palavra, tem muito escrito. Eu não sei que mundo. E realmente, uma coisa ele acertou. Eles acertaram que a parábola ela está anexada ao discurso acima, mas não para tirar a igreja no secreto, no ultra mega secreto, e deixar o restante de Israel aí sofrendo sem pé e sem cabeça uma coisa dessa. Vocês já entenderam, né? Que o negócio não tem sentido. Assim como não tem sentido também desconectar o capítulo 24 do capítulo 25. Então, no verso 13, eu estou correndo um pouquinho para ver se eu fecho em 2 vídeos, porque é muito difícil fechar um assunto desse daqui em um vídeo, irmãos. Muito difícil mesmo. No verso 13 diz: mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Respondeu para as loucas. Aí vem a ligação de todo o contexto. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem hora. Daqui é uma bomba. Tic-tac que explode na cara de quem prega o pré-tribulacionismo. Nesse vídeo você vai entender isso. Por isso que eu peço que você
Mande esse vídeo não para pós, para pré-tribulacionista. E vamos ver qual seria a resposta deles. Tá bom? Então vamos para a parte 2, finalizando a parte 2.